Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Jean, eu sou mestrando em comunicação na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. E a minha proposta aqui para o Pensar Edição é falar um pouco da minha pesquisa de mestrado, que está em fase inicial. Eu estudo o Leia Mulheres, que é um clube de leitura que começou no Brasil em 2015. Ele consiste em rodas de leitura para ler obras de autoria feminina e são rodas coordenadas, lideradas, organizadas por mulheres e abertas ao público em geral. Então eu penso nesse espaço aqui do evento, eu vou falar um pouco de como que eu estou pensando minha pesquisa na questão teórica e metodológica nesse primeiro momento. Então, para falar sobre o Leia Mulheres, eu decidi então fazer primeiro um estudo exploratório com o clube, pensando então em aplicar um questionário com as mediadoras, que são as organizadoras desses encontros por todo o Brasil. Hoje em dia o Leia Mulheres ele já está presente em 160 cidades, mais de 160 cidades aqui no Brasil e em duas cidades fora, em Portugal e na Suíça. Então eu estou pensando como que eu posso conhecer melhor esse objeto, né, esse fenômeno dos clubes de leitura Leia Mulheres. E claro que eles não são os únicos que leem mulheres, mas a marca, a instituição Leia Mulheres já é muito conhecida entre o mercado editorial até do Brasil. Então, eu penso como que as duas questões fundamentais, que seriam o gênero e a internet, eles ajudam a configurar as práticas de leitura nesses espaços de sociabilidade dos clubes Leia Mulheres. Eles já estão presentes em várias cidades e foi a partir da internet que houve essa expansão, a partir dos próprios contatos entre as organizadoras, as mediadoras, que foram se criando clubes em várias cidades, principalmente primeiro nas capitais e depois nas cidades mais interioranas. E como que aconteceu isso, né? Mediado pela internet e pela divulgação em grupos de Facebook, em páginas do Instagram, em grupos de WhatsApp. Todos os clubes, cada clube, na verdade, tem as suas maneiras de se comunicar. Então, eu penso essa pesquisa alinhada com os estudos de gênero, alinhada com as questões da sociologia da leitura, para pensar os aspectos individuais dos leitores e do contexto que eles estão, para pensar as questões da mediação de leitura, como que essas estratégias em multiplataformas elas contribuem para a experiência de leitura, e pensar também as questões do gênero, as questões que envolvem as relações de gênero no mercado editorial, as relações, as identidades dessas mediadoras, dessas leitoras, desses leitores que também participam, como que essas relações elas acontecem e como que elas estão se configurando nesse espaço dos clubes, pensando o consumo, pensando o acesso a essas obras, pensando o compartilhamento de experiências literárias nesses multicanais e como que tudo isso configura o Leia Mulheres. É claro que o meu objetivo ele é, a partir dos estudos de recepção, entender que mediações que estão mediando, né, esse espaço de compartilhamento de leitura, enfim, e como que isso está acontecendo. Então, a partir de um estudo exploratório com 54 mediadoras de leitura, eu e a minha orientadora elencamos duas mediações principais, de ordem distintas. Uma
Uma é do caráter identitário, que é o gênero, e a outra é do caráter tecnológico, que são os usos que essas receptoras, que essas mediadoras e leitoras fazem das redes sociais para a manutenção, para o debate, para a organização do encontro. Então, pensando essas duas questões, eu fiz esse estudo exploratório e ele mostrou que, por exemplo, diversas mulheres identificam os clubes, os debates nos clubes, como de caráter feminista, que isso é intrínseco do clube. Não tem como um clube formado majoritariamente por mulheres, discutindo obras escritas por mulheres, não ter questões feministas. Então, alinhar também o próprio feminismo com os estudos de leitores, que é algo que ainda é muito pouco pesquisado aqui no Brasil. Pensar os leitores fora dessa neutralidade, de certa forma, pensar como que eles estão inseridos na internet. Já tem várias pesquisas sobre essa questão da leitura da tela, da leitura na internet, das apropriações dos leitores com a internet, mas também pensar o que tem além do leitor, que identidades, né, estão aí em conflito para próprio consumo do leitor. É claro que essas leitoras que participam do Leia Mulheres, elas não leem só obras escritas por mulheres, elas leem outras, elas podem ler outras coisas fora do clube, mas a proposta do clube é ler apenas obras escritas por mulheres, e isso tem, de certa forma, um caráter político. Então, pensando isso, pensando essa questão até metodológica de se inserir nesse campo de estudos, de procurar onde que é possível coletar informações. O Leia Mulheres começou um canal no YouTube para falar sobre o projeto, para falar sobre as mediadoras, para falar sobre literatura escrita por mulheres, pesquisada, enfim, várias questões. E uma dessas da minha coleta de dados aconteceu no próprio YouTube, num vídeo de apresentação do clube. Então, pensar como que a metodologia ela pode ajudar para contribuir, para entender melhor como é que está sendo essa organização, como é que os encontros acontecem. Eles aconteciam presencialmente, mas agora com a pandemia, vários clubes, e isso no próprio estudo exploratório que eu fiz, deu para ver, 75% dos clubes passaram a acontecer no formato online, no formato de reuniões em plataformas como Zoom, Google Meet e várias outras, porque a própria internet ela vai as próprios leitores e as leitoras, né, as mediadoras, vão se adaptando à internet para poder continuar com os encontros. Então tem várias questões aí, principalmente dos usos da internet para o funcionamento dos clubes, né? Claro que tem a questão da internet, mas tem a questão também de que discursos estão sendo veiculados nesses clubes. Estão falando sobre os livros, mas também estão falando sobre as questões além do livro, questões individuais, questões identitárias, questões sobre desigualdades da mulher, questões sobre o feminismo. Então são uma ampla, um guarda-chuva de assuntos que são discutidos aí que vão muito além do livro, mas o livro está ali mediando essas conversas. Então, como pensar a mediação de leitura também num clube de leitura de adultos é um pouco diferente de pensar a mediação de leitura num clube de leitura escolar ou num clube de leitura acadêmico. Outra questão, por exemplo, o Leia Mulheres ele não quer ser acadêmico, mas na pesquisa que eu fiz, a maioria na verdade todas as respondentes, as 54 mediadoras que responderam a minha pesquisa, elas já passaram pela faculdade,
elas têm pós-graduação, elas ou estão fazendo. Então, dá para ver que, por mais que seja descartada essa coisa do academicismo, elas têm um alto nível de escolaridade e elas estão propondo esses encontros, então, para tentar ampliar mais esse leque da leitura e não ficar uma coisa só no âmbito, enfim, tentar trazer mais pessoas e dar mais visibilidade para a literatura de autoria feminina. Então, tem várias questões, é claro, mas pensar os estudos de recepção da comunicação, como que como que eu posso pensar que práticas essas receptoras estão se utilizando, que estratégias elas estão se utilizando para os debates, para a manutenção dos clubes, para o compartilhamento, como que isso acontece tanto no espaço da internet, dos grupos, das redes sociais, de grupos de WhatsApp que esses clubes têm, quanto no espaço presencial ou no espaço apenas na internet por causa da pandemia. Mas tem todas essas questões e também, claro, pensar como que se dá o consumo dos livros, se dá por empréstimo, se dá por compras. Nesse estudo exploratório, a maioria das leitoras, das mediadoras que respondeu, falou que nos clubes, boa parte, a maior parte, acontece por disponibilização de e-book, por compra em lojas virtuais. É claro que esses dados eles foram coletados durante a pandemia, ainda estamos na pandemia aqui no Brasil, e isso diz muito sobre esses hábitos, então, mais voltados para o livro digital. Então, pensar essas questões, pensar que mediações que estão acontecendo, que estão configurando aí, e depois, a partir desse estudo exploratório que eu fiz, pensar que outras maneiras de me aproximar desse clube, a partir de entrevistas com as mediadoras e com as leitoras, talvez um novo questionário com as leitoras e leitores, para ter o máximo de informações sobre o clube, já que ele não é muito pesquisado e ainda é novo aqui no Brasil, mas é muito importante dar visibilidade para o clube, assim como ele dá visibilidade para as autoras, para as escritoras, porque as pesquisas em leitura elas necessitam desse olhar mais de certa forma político sobre as práticas dos leitores. Os leitores eles não estão isolados, eles são cidadãos, eles são pessoas que estão num país que, enfim, sofrem adversidades por questões políticas, por questões de gênero, por questões de raça, por questões de classe. Então, pensar esse recorte de gênero, é claro, é só um dos recortes, o recorte de gênero, para pensar as práticas de leitura é também uma forma de entender, de tirar do canto, revelar isso, essa questão dos leitores como seres críticos, como receptores que estão na internet, que estão conectados. E a questão dessas mediadoras de leitura no Leia Mulheres é sobre isso, sobre essas apropriações, sobre essas negociações que acontecem com a internet para a organização dos clubes, para a comunicação. Enfim, são várias questões, mas eu espero que eu tenha abordado um pouco aqui da minha pesquisa e tiver poder ajudado também pessoas que pesquisam clubes de leitura. E agradeço ao espaço do Pensar Edição, organização, pelo evento e pela oportunidade de estar conversando pela minha pesquisa. É claro que tem várias questões para falar, mas no tempo que a gente tem, foi o que deu para expor. Muito obrigado.